Oi, gente! Acho que o Instagram tá avisando aí que a live começou. Boa noite, gente. Na live de hoje, a gente vai iniciar com a primeira aula da semana do Planejamento de Estudos Estratégico. Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Lembrando que essa aula aqui vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram. Mas depois dessas 24 horas, ela só vai ficar salva para quem se inscreveu no evento, tá? Então me desculpa aí, se você não se inscreveu, você não vai conseguir assistir essas aulas depois de 24 horas. Mas vamos começar sem muitas delongas, eu não quero tomar o tempo de vocês. Na verdade, eu quero ajudar vocês, então todo o tempo aqui que a gente aproveitar vai ser útil. Boa noite, Karen. Boa noite, Vi. Boa noite, Yara. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a aula de hoje. Tô aqui até cruzando as perninhas para ficar mais confortável para conversar com vocês. Bom, durante o evento a gente vai falar sobre muitas coisas, como eu passei para vocês. A gente vai falar sobre planejamento de estudos, como aproveitar o tempo, a gente vai falar sobre disciplina, enfim, vai falar sobre diversos assuntos que englobam os estudos e que englobam toda essa parte de planejamento de estudos, enfim, e rotina de estudos. Mas hoje, em específico, na aula 1, a gente vai falar sobre mentalidade. A nossa mentalidade ela é uma das partes mais importantes na hora da criação de um planejamento de estudos, na hora de seguir esse planejamento de estudos. É muito importante ter uma mentalidade condizente com aquilo que a gente está fazendo. Então, hoje a gente vai aprender algumas coisas relacionadas à resolução de problemas, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pensamentos que a gente tem que eliminar, outros que a gente tem que estimular, passar a ter. Então, fiquem comigo aqui até o final. Se puderem também, compartilhem a live aí com pessoas que vocês acham que esse assunto pode interessar. É só clicar no aviãozinho e mandar. Se não, também continuem aqui e permaneçam aqui até o final. Sejam muito bem-vindos, é um prazer dar essa aula para vocês. Então, vamos começar, né, que eu já conversei demais aqui com vocês. Vamos começar logo a aula. Eu tô aqui com os papéis, gente, pra eu não me perder, pra eu não falar besteira. Então, eu deixei aqui tudo arrumadinho, pra que assim vocês não se percam também. No decorrer da live, eu também vou colocar as fotos aqui pra vocês. Inclusive, já vou colocar aqui, ó, nossa capa da aula 1, né? Essa é a aula 1 da Semana do Planejamento de Estudos Estratégico. E o que você vai aprender aqui? Sobre o que a gente vai falar aqui? Você precisa hackear a sua mente, introduzir novos hábitos e fazer uma reciclagem. Que reciclagem é essa, Jamile? Reciclagem de pensamentos. Né? Você vai aprender aqui a filtrar melhor os seus pensamentos, a lidar melhor com eles. Lembrando que se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, se possível procure um doutor, procure um médico para te ajudar, principalmente nesse início, quando você vai começar a estudar. Esse início é complicado e eu super entendo vocês, então eu recomendo sim que vocês procurem um profissional, ok? Aqui eu vou falar sobre rotina de estudos mesmo de uma estudante que está aí aprendendo com a vida. Então vamos lá. Vou colocar aqui a segunda imagem. Toda hora, gente, eu vou colocar aqui imagens diferentes, que é até para vocês anotarem. Então, se vocês quiserem printar, vocês podem printar, beleza? A primeira coisa que a gente vai aprender agora vai ser sobre mentalidade. O que é a mentalidade? Mentalidade é a forma como o seu cérebro funciona. É a forma com a qual você lida com as situações. É tudo aquilo que envolve os seus pensamentos. Já o cérebro é aquela massa cinzenta que fica aqui guardada no nosso crânio, na sua cabeça. Então, isso é o cérebro e isso é a mentalidade. A mentalidade, a gente diz que ela é constituída por 3 pilares: imagens, sons e sensações. Então, você vai trabalhar em cima das imagens que você vê, dos sons e das suas sensações. Eu tô olhando aqui pro outro lado, gente, que eu tô com a câmera aqui, que se algo der errado aqui, eu tenho para colocar aqui, para colocar para vocês a aula depois, tá bom? Então, vamos lá. O ISS, que é imagens, sons e sensações, são o que programam a nossa mente, são o que programam os nossos pensamentos, são as coisas que levam a gente a fazer qualquer coisa, enfim. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu ter certeza, me comenta aqui e diz se estão ouvindo bem,
Se eu tô com muitos sons externos aqui, a minha vizinhança hoje tá bem agitada. Então, me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Só comentar aqui embaixo. Só pra eu ter certeza. Sim? Ah, então vamos continuar então. Agora, a gente sabendo que o nosso cérebro é estimulado por imagens, sons e sensações, a gente vai começar a fazer uma reciclagem. Que reciclagem é essa? A gente vai começar a tratar o famoso esgoto mental. Muitas vezes a gente pensa muita besteira. A gente vive numa época, principalmente a época que a gente está vivendo, a época de internet, enfim, a gente acaba consumindo muito conteúdo, muita coisa que não é relevante, ou então a gente acaba consumindo muita tragédia, muito ódio. Então, assim, gente, principalmente nessa época, a gente tá vendo uma época de pandemia, enfim, e a gente só vê coisa ruim, né? Você entra pra ver um jornal, você entra pra procurar as notícias, você só vê coisa ruim. Então, é muito importante que você filtre os conteúdos que você consome, que você filtre aquilo que está entrando na sua mente, aquilo que está, sei lá, tem coisa que a gente consome que a gente consome que traz medo, que traz agonia, que traz tristeza, que traz angústia. Então, o máximo que você puder evitar, evite consumir esse tipo de conteúdo que te deixa ansioso, conteúdo que te deixa inquieto. Evita consumir esse tipo de conteúdo, porque isso vai sim atrapalhar os seus estudos. Esse tipo de coisa, esse tipo de sensação, atrapalha principalmente na disciplina. Atrapalha principalmente no foco. Então, assim, como a gente sabe que a gente não está motivado todos os dias, a gente ainda vai falar sobre isso aqui no evento. A gente não está motivado todos os dias e a gente precisa recorrer à disciplina. Essa filtragem de conteúdos é de extrema importância, é muito importante para o seu desenvolvimento, para você continuar mantendo a sua organização e mantendo os seus estudos em dia. Então, a gente precisa eliminar algumas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. Eu vou pontuar todas elas para vocês e aí a gente vai falando de pouquinho em pouquinho o que é cada uma. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem comentar aqui e aí assim que eu for terminando, eu vou lendo e vou tentando responder. Afinal de contas, o bom do ao vivo é isso, eu poder interagir com vocês. Mas também lembrando que no final aqui da live, eu vou colocar uma caixinha de perguntas nos stories. Então, todas as dúvidas, coloque nas caixinhas de perguntas, tá? Que eu vou responder nos stories. E se for alguma dúvida, assim, que precise de muita explicação, algo do tipo, eu vou mandar lá no Telegram, para todo mundo que está inscrito conseguir tirar as dúvidas, enfim. Também vou disponibilizar um ponto de contato para vocês, para caso seja algo mais sério, enfim, alguma dúvida muito específica, vocês também vão poder entrar em contato diretamente comigo, eu vou responder vocês. Mas enfim, quais são esses hábitos, quais são esses comportamentos mentais que a gente tem e que a gente precisa eliminar? Eu vou citar alguns aqui para vocês. Generalização excessiva, que é o que está aí na foto. Desqualificar o positivo, que, enfim, eu vou explicar para vocês depois. Aquela negócio de tudo ou nada, ou eu estudo tudo ou não estudo nada, ou eu faço tudo ou não faço nada. Tirar conclusões precipitadas e um pensamento muito específico também, que eu não vou falar aqui agora, que eu vou deixar para explicar, que é melhor explicar ele. Aquelas afirmações do sentido de, poxa, se eu tivesse feito aquilo, teria sido melhor. Se eu tivesse feito aquele outro, teria sido melhor. Esse tipo de afirmação a gente também tem que diminuir o máximo possível, evitar agir dessa forma, pensar dessa forma, porque atrapalha demais. E a personalização, gente. O que é a personalização? É quando eu me culpo. A gente vai falar um pouco dessa culpa aí quando eu chegar nessa afirmação. Então, são 7 tipos de pensamento que a gente tem que evitar ter. Generalização excessiva, que é exatamente o que está escrito aí para vocês, que é assumir uma situação isolada e assumir que todas são iguais. Gente, nada é igual. Ninguém estuda do mesmo jeito. Ninguém reage às situações do mesmo jeito. Principalmente hoje, gente. Ninguém reage à pandemia do mesmo jeito. Ninguém reage ao luto do mesmo jeito. Ninguém reage à organização do mesmo jeito. Ninguém aprende na mesma velocidade que outra pessoa. Um outro exemplo aqui mais próximo de vocês. Ninguém vive da mesma forma que outra pessoa. Sua rotina na sua casa é diferente da minha.
A minha rotina é diferente da sua, e a sua rotina é diferente até da rotina do seu irmão. Você não é tudo igual, não é tudo generalizado, não dá para generalizar as coisas, porque as coisas não são assim. Então, você não pode, principalmente nos estudos, é dizer que não pode. Realmente, você não pode generalizar. Você não pode generalizar os seus estudos, a forma como você pensa, a forma como você assimila as informações, como se fosse igual a de todo mundo. Então, por exemplo, às vezes você está lá, né, deixa eu pensar, fazendo resumo. Mas às vezes estudar por resumo não funciona para você. Flashcard não funciona para você. Estudar 6 horas por dia não funciona para você. Assim como estudar 4 horas por dia não funciona para você. É melhor você ter mais tempo. Assim como estudar matemática só por teoria não funciona para você. Você precisa estudar só por exercício. Assim como biologia, você só estudar os conceitos de biologia sem fazer um mapa mental não é suficiente para você. Você tem a sua forma, então você não pode se comparar com outra pessoa. Então, cuidado quando eu digo de filtrar o conteúdo, filtre o conteúdo até das pessoas que você acompanha. Se você tá vendo aquela pessoa que coloca aquela rotina perfeita de uma estudante perfeita, que tá todo dia ali, pelos stories, tá todo dia ali, ó, 100% e tal, nunca mostra a realidade, se sei lá, não conseguiu estudar, se tá fazendo alguma coisa de casa, não. Sempre a mesa bonitinha, com a letra perfeita, com as coisas perfeitas. Porque não é assim, gente. Você que tá aqui me assistindo, você que se inscreveu nesse evento, você que tá aqui me acompanhando, sabe que não é assim, né? Se você concorda comigo aí que nem sempre os estudos são perfeitos, coloca aqui, comenta aqui, só pra ver o negócio. Só pra ter certeza de que eu não tô falando besteira. Gente, rotina de estudos não é rotina perfeita. Tem dia que você não quer estudar, tem dia que você não tá motivado pra estudar. Então, definitivamente, não dá pra você se comparar. Não dá pra você comparar e generalizar tudo como se todo mundo fizesse aquilo menos você. Porque não é assim que funciona. Outra coisa, você não pode desqualificar o positivo. Gente, não vou mentir pra vocês. Era uma mania que eu tinha demais. Poxa, eu só olhava o lado ruim das coisas. Se eu conseguisse estudar tudo, se eu conseguisse entender a matéria inteira, não contava. Só contava o que eu não fiz. Eu podia fazer tudo do que eu tinha planejado naquele dia. Mas se ficasse uma coisinha fora do lugar, se eu não desse tempo de terminar alguma coisa, se eu ficasse muito cansada, não tivesse entendido 100% a matéria, nossa, não, acabou. Não importa o que aconteceu no resto do dia, acabou. Não adianta. Tudo de positivo do dia não adianta. Não dá pra ser assim, gente. Não dá pra você desqualificar o positivo, principalmente nos estudos. Porque na maioria das vezes tem mais coisa ruim do que positivo. E se você desqualifica o positivo, fica muito mais difícil para você se manter. Fica muito mais difícil para você se manter organizado. Fica muito mais difícil para você ter constância. Fica muito mais difícil para você ter disciplina. E aí, gente, desculpa. Eu quero motivar vocês. A gente vai ter essa aula hoje. Vocês precisam de um toque de um chacoalhão para vocês entenderem o que está acontecendo. Não adianta você querer viver de motivação. A motivação, ela não tá ali todos os dias. Você precisa, sim, desenvolver uma meta, saber qual é o seu objetivo, traçar caminhos que te ajudem a chegar mais rápido nesse objetivo, mas não dá pra confiar em motivação. Então você não pode de jeito nenhum desqualificar o positivo, assim você vai viver só no pessimismo. E, gente, ser pessimista e ser positivo dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho que você tem pra pensar em coisas ruins, que algo de ruim vai acontecer, que isso vai dar errado, que você não vai conseguir, que você não sabe, que você não vai fazer isso, é o mesmo pensamento de, poxa, eu vou conseguir. Eu vou tentar, mas eu vou tentar dizendo que eu vou fazer. Porque não adianta, gente, você sentar numa mesa de estudos e falar assim, poxa, eu vou tentar estudar hoje. Sentar e falar assim, eu vou tentar estudar hoje. Gente, você não tenta. Quando a gente já chega dizendo que vai tentar, a gente não faz. Tô falando por experiência própria, a gente não faz. Quando você diz que vai tentar aprender algo, que você vai tentar,
Você precisa sim, gente, ser positivo. Pessimismo, ele não te leva a lugar nenhum. Ele só te traz peso. Pensa comigo. Vou fazer uma analogia aqui com vocês. Vocês vão pegar uma mochila. Eu tô falando que eu já fiz, tá? Tô falando que eu já fiz. Então, se vocês puderem, façam em casa também. Essa analogia é maravilhosa, mudou muita coisa na minha vida. E eu sempre tento experimentar esse tipo de coisa, principalmente para poder falar para vocês. Pega uma mochila vazia, né? Ali no amanhã, pega uma mochila vazia. Toda vez que você pensar em algo de ruim, que você não vai conseguir aprender tal coisa, que você não vai conseguir fazer isso, coloca um livro nessa mochila. Mas livro assim, gente, livro tipo esses aqui, ó. Livro mesmo, livro assim, ó. Livro grosso. Coloca um livro desse. Toda vez que você pensar que não vai conseguir fazer alguma coisa, que não vai dar certo tal coisa, você coloca um livro nessa mochila. Quando chegar no final do dia, dependendo do tipo de pessoa que você é, você vai analisar esse peso. Tem uma hora, gente, que nem cabe mais livro na mochila. E a mochila fica tão pesada que a coluna dói. E você não consegue nem arrastar ela pro lado direito, de tão pesada que ela tá. E é isso que os pensamentos negativos trazem pra gente. Só olhar pro negativo traz isso. De pensar, poxa, eu não vou conseguir. De pensar, eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou organizado o suficiente. Tudo isso pesa. Pesa a nossa vida, pesa a nossa mente. E aí fica realmente mais difícil. Tudo que você fala de ruim vai ser ruim. E vai ser ruim pra você, vai ser ruim pros seus estudos, enfim. Vai ser ruim pra tudo que você for fazer. Então, pensa muito bem antes de você proferir alguma palavra. Antes de você falar assim, eu não consigo. Antes de você falar assim, eu não sei. Procura pensar, eu realmente não sei. Eu não tô conseguindo e preciso de ajuda. Né? Eu preciso de ajuda. Antes de você falar assim, eu não sei, eu sou burra. Não, eu não tô conseguindo entender. Eu vou procurar ajuda. Então, sempre tenta mudar o seu pensamento. Você não precisa ser 100% positivo de, nossa, tudo vai dar certo também, porque não é assim. Mas tente ser realista com os seus pensamentos. Não só se coloca para baixo, porque assim você só vai piorar. Piorar o seu sentimental, piorar o seu psicológico, enfim. E você, no fim, não vai conseguir fazer nada. Vamos passar aqui para os outros pensamentos. Deixa eu escolher aqui a outra foto, que a gente quer muita foto. Aqui. Aquilo que eu falei pra vocês do tudo ou nada. Como é que funciona esse tudo ou nada? Ou eu faço tudo hoje, ou eu não faço nada. Nunca tem um meio termo. Eu não posso fazer metade das minhas atividades do dia. Eu tenho que fazer todas. Eu não posso não conseguir revisar toda aquela matéria. Eu tenho que revisar toda aquela matéria. Mesmo que eu esteja lendo ali, eu não estou mais dando conta, não estou mais entendendo, mas eu tenho que fazer tudo aquilo. Senão, eu não faço nada. Não dá, gente, pra ser assim. Infelizmente, vai ter dias que você não vai conseguir estudar tudo. Vai ter dias que você não vai dar conta de fazer tudo. Vai ter dias que você vai olhar assim e vai falar, poxa, não dou conta, vai querer deitar assim, ó, ficar deitado na tua cama o dia inteiro. Então, não dá pra você não ver o meio termo das coisas. Você precisa, sim, ver o meio termo da situação. Né? É muito importante isso, gente. Você entender que não dá pra fazer tudo. Né? E eu falando um negócio desse, gente, quem assim conhece a Jamile, sem ser a Jamile que tá aqui, sabe que eu sempre fui uma pessoa assim, ou eu fazia tudo ou não fazia nada. Ou dava certo tudo ou não. E não dá pra ser assim. Principalmente hoje em dia não dá pra ser assim. Não dá pra gente pensar assim. Porque fisicamente falando não dá. Tem dias que o seu dia tá muito cheio, você não vai conseguir fazer aquilo tudo. Então, priorize e entenda que tem sim um meio termo para tudo. Se você não conseguiu terminar aquele capítulo da matéria naquele dia, você vai terminar no outro. Se não terminar no outro, vai terminar no outro. Mas uma hora essa matéria vai acabar. E aí que a gente vai aprender, né? A otimizar, a escolher melhor o conteúdo, a estudar da melhor forma. Isso aí a gente vai vendo nas aulas seguintes. Mas como eu falei, hoje você precisa entender que não dá para pensar assim, de ser tudo ou nada. O quarto pensamento que a gente tem que eliminar. Tirar conclusões precipitadas. E, gente, esse pensamento, ele não é nos estudos, ele é na vida.
Muitas vezes acontece de que você nem conhece aquela pessoa, mas porque o fulaninho falou aquilo daquela pessoa e fulaninho é seu amigo, você disse que a fulana era daquele jeito, que ciclano era daquele jeito. E não dá pra ser assim, gente. Porque nem tudo é como você vê. Nem todo mundo que posta eletro em letra bonitinha, que tá estudando todo dia, que tá motivado todo dia, que aparece alegre nos stories, realmente tá alegre todo dia. Nem todo mundo que dá aqui... Gente, eu tô dando a minha cara a tapa aqui pra falar isso. Não é todo dia que eu apareço aqui e que deu tudo certo no meu dia. Por isso que eu prezo muito por falar pra vocês o que acontece. Então você não pode tirar conclusões precipitadas, nem na parte boa, nem na parte ruim. Você precisa saber do que você está falando. Então você precisa agir assim na sua vida. Você precisa conhecer algo antes de falar, você precisa conhecer alguém antes de falar. Você não pode ficar tirando conclusão de tudo que você vê por aí, de tudo que... Então tenha um pensamento crítico. E ter esse pensamento crítico vai te ajudar até na redação, gente. Então, pensem. É de não olhar para as coisas e querer ser muito emocional nas coisas. É de olhar para as coisas e falar, pô, a realidade é essa aqui. É assim que funciona. Não adianta você sentar no lugar e criticar tudo e todo mundo, mas sem ter uma solução para aquilo. Então, quando você for basear a sua opinião, quando você for falar alguma coisa, tirar uma conclusão a respeito de algo, e principalmente isso for um problema, traça uma solução. Todo problema tem solução. Às vezes é mais difícil de achar, às vezes é mais difícil, sim, mas todo problema tem solução. Então, não tire conclusões precipitadas sobre nada na sua vida. O pensamento que eu falei pra vocês, que eu queria falar, que eu queria explicar, era esse. Pensamento de assumir o pior. Mesmo quando não existem provas para apoiar essa afirmação. Como assim? Eu vou usar um exemplo. Gente, esse evento, quando eu pensei nesse evento, eu falei assim, eu pensei meses, gente, em fazer esse evento pra vocês. Foram meses e meses. Acho que até... Deixa eu ver aqui. Não tá aqui. Mas um amigo meu até que foi quem me deu as dicas pra montar tudo pra vocês, tudo bonitinho. Eu falava pra ele, pô, não sei, eu acho que não vai dar certo. Não sei se a galera vai assistir, não sei se a galera vai se inscrever. E eu fiquei pensando só nisso, de assumir o pior. E acabou que eu fiquei meses sem fazer esse projeto, gente. Já era pra eu ter feito esse evento com vocês. Mas ainda acho que ele veio na hora certa, pós-SISU, pós-ENEM. Eu acho que essa é a hora certa. Afinal de contas, tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. Mas se eu tivesse só assumido isso, eu assumi isso no começo. Mas se eu tivesse assumido isso e tomado isso como verdade, mesmo sem ter feito, sem ter tentado, a gente nem estaria aqui conversando agora. Então, toda vez que você assume uma situação como ruim, toda vez que você assume algo como péssimo, como que não vai dar certo, aquilo acaba dando errado. Porque é aquilo que eu expliquei pra vocês da analogia da mochila, a mochila vai pesando, vai ficando difícil de carregar, vai ficando difícil de manter. Então não dá pra ser pessimista e assumir só o lado ruim das coisas o tempo todo. Ainda mais hoje em dia, que como eu falei pra vocês no começo da live, a gente só vê coisa ruim por aí. Então vamos tentar filtrar aí e pensar da melhor forma possível. Vou colocar aqui pra vocês os outros últimos 2 pensamentos que a gente precisa eliminar. Jogar fora, gente, é tratar o esgoto. É as afirmações e se? E se eu tivesse aquilo? E se eu tivesse feito aquele outro? E se não sei o quê? E a personalização, gente, é se culpar por coisas que estão fora do seu controle. Esses 2 pensamentos são os pensamentos que geram ansiedade, são os pensamentos que geram depressão, são os pensamentos que geram angústia. E eu falo isso, gente, por experiência própria, de passar por isso, de hoje sofrer as consequências desse tipo de pensamento. Se você for uma pessoa que não sofre hoje por ansiedade, depressão, se você é tranquilo, tem seus momentos de bad aí, mas não sofre desses problemas realmente, já aproveita, já pega isso aí e já elimina mesmo para não acontecer. E se você já passou, se você passa por isso, vamos tentar treinar, vamos tentar fazer funcionar, fazer a roda girar e tirar isso da cabeça. Porque o que acontece, gente? Ansiedade é excesso de futuro.
depressão é excesso de passado. Então, quando você está pensando muito no futuro, e que inclusive é um problema meu, tô falando isso porque é um problema meu, tá, gente? De pensar muito no futuro, você acaba ficando inquieto. Você fica inquieto, a sua cabeça fica a mil. E me digam, gente, pode interagir aqui comigo nos comentários. Se você é uma pessoa que passa por isso, você fica inquieto, você não consegue se concentrar, você não consegue fazer as suas atividades, você não consegue acordar e animar logo e já sentar e fazer as suas atividades do dia. Você não consegue fazer isso. Porque simplesmente você está pensando lá na frente e pensando que você não vai conseguir. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu não vou conseguir. Então é aí que dá o mal das afirmações em si. E a depressão, excesso de passado, é exatamente o e se. E se eu tivesse feito isso? Gente, aconteceu, infelizmente aconteceu. Não consegui fazer a tal atividade. Não consegui. Não consegui aprender tal conteúdo. Não consegui. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Mas se não aconteceu, não aconteceu. Não fica pensando, e se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse feito daquele outro jeito? Não. Antes de fazer, aprende a arrumar para não ficar pensando depois no que você poderia ter feito diferente. Você precisa aprender a fazer certo e começar a fazer certo. Para depois não ficar se culpando. E aí que entra a personalização. A gente se culpa de coisas que não estão no nosso controle. Gente, não aprender a matéria de primeira, de cara, não tá no seu controle. Você não vai aprender isso. Tem matéria que você não tem como aprender ali na primeira lida, no primeiro exercício que você fizer. Então não adianta de se culpar, de tipo, eu sou isso. A culpa é minha porque eu não sei estudar, a culpa é minha porque eu sou burra, a culpa é minha porque eu sou isso. Porque não é assim, gente. Você não pode se culpar porque isso é uma coisa que está fora do seu controle. Fulano falou aquilo de mim. Isso é pra vida, gente. Levem essas coisas pra eliminar pra vida. Fulano falou aquilo de mim. Infelizmente, você não pode controlar fulano. Mas quem você pode controlar? Você. Fulano tá falando aquilo. Mas eu não sou aquilo que o fulano tá falando. E quem me conhecer vai saber que eu não sou isso. Então, não preciso me preocupar, porque eu sei quem eu sou. Assim como eu sei que não é porque eu sou burra, é porque o conteúdo é difícil, eu não tô conseguindo sozinha, então vou procurar uma forma de aprender, uma forma diferente. Então não se culpa por coisas que não estão no seu controle, com coisas que você não pode lidar. Tem coisas que não estão ao nosso alcance, infelizmente, então você não pode ficar se martirizando e se culpando por isso. Então elimina também essa personalização. Muita coisa vai melhorar depois que você eliminar ela. Agora, a gente vai falar sobre o que nós devemos incutir na cabeça, né, gente? Porque a gente falou aqui tudo que a gente precisa tirar. Pensamento de tudo ou nada, tirar conclusão precipitada, tudo isso a gente já falou aqui. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Qual é o tipo de coisa que a gente tem que nutrir? Qual é o tipo de coisa que é válido colocar na mente? O tipo de coisa que é válido você pensar e que é válido você se esforçar para pensar. Porque no começo é difícil, gente, trocar do mal pro ruim. Então, tem coisas que valem a pena. Oi, Clarinha. Ai, obrigada, eu vou chorar, gente, eu sou emotiva. Gente, a Clarinha, ela foi uma das primeiras seguidoras aqui do Help. E na época eu estava criando a mentoria de planejamento de estudos e eu precisava até tentar ensinar alguém, enfim, o que eu sabia. E eu conheci a Clarinha aqui pelo Instagram e ela sempre consumindo aqui o conteúdo, ela estava estudando pro vestibular, enfim. E foi quando eu falei assim, Clarinha, vamos lá, eu vou te ajudar, vou montar um planejamento de estudos para você. Sentei com a Clarinha, a gente montou o planejamento de estudos dela. Ela se esforçou muito, a Clarinha estudou muito, gente. Mas o bichinho sofreu, o bichinho apenou. Mas ela conseguiu, ela usou os métodos e hoje ela tá aí, ela passou em fisioterapia. Coloca aqui, Clarinha, qual foi a facu? Pra galera saber. Ela passou, gente, no curso que ela queria. E é assim. Mas ela precisou passar por muita coisa, mudar muita coisa na forma dela de pensar, na forma dela de agir, pra ela conseguir alcançar, né, o que ela queria. E era um domingo à noite, sim, gente, eu fiquei até de madrugada com a Clarinha, montando esse planejamento de estudos para ela, mas era o que ela precisava,
Ela estava determinada a conseguir aquilo, ela estava determinada a passar naquela universidade. Enfim, ela conseguiu, passou na USF e na Unifage. Mas ela faz na Unifage, olha só. Então é isso, gente, não é fácil. É sentar no domingo à noite e falar assim, nossa, vamos organizar os nossos estudos. Realmente não é fácil. Eu esqueci a água aqui, tô morrendo de sede. E ainda tranquei a porta. Mas enfim, voltando. Regras, vamos se dizer que são regras. Porque você vai tornar elas regras para você conseguir seguir. Para você conseguir colocar elas na sua cabeça. Você precisa incutir elas e repetir elas todos os dias. Porque o que eu não reviso vira pó. O que eu não repito eu não aprendo. Então sim, você vai precisar repetir aí todos os dias. Vou colocar aqui o outro fonezinho para ver se o microfone não fica sambando aqui. A primeira frasezinha, eu consigo. Sim, você consegue estudar, você consegue se organizar, você consegue aprender aquele conteúdo. Então não fica dizendo que não consegue. Toda vez que você pensar assim, eu não consigo fazer tal coisa, você pensa assim, eu consigo. Não precisa nem falar com muita fé, gente. Mas tudo que a gente fala é muito mais do que a gente pensa. Então se você disser, eu não consigo, fala na hora, eu consigo. Tira o não, remove esse não. Porque você se limita numa coisa que você nem precisava se limitar. Então a primeira coisa é ser otimista. É dizer, eu consigo, eu vou fazer. Não é só, ai, Jamília, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer aquilo. Não. Eu vou me esforçar, vou dar o meu melhor e eu vou fazer tal coisa. É assim que você tem que agir. É a primeira frase. A outra, eu penso diferente, eu estudo diferente, mas isso não me torna menos burra, ou não me torna mais burra ou menos capaz. Eu penso diferente, eu sou diferente, eu aprendo diferente, mas isso não me torna menos inteligente ou menos capaz. Entenda, gente, é diferente. O jeito que eu estudo é diferente do jeito que você estuda, o jeito que você aprende é diferente do meu jeito. Então, sim, terão divergências. Então você precisa sim se esforçar para aprender o melhor para você. Afinal de contas, só você sabe o que é melhor para você. Só você sabe como é melhor montar um planejamento de estudos para você. Não adianta eu montar um cronograma e jogar nas suas costas. Porque você sabe a rotina que você vive. Você sabe o tempo que você tem para estudar. Então, o motivo desse evento, o motivo de eu estar aqui conversando com você, é de te falar, só você pode fazer isso. Isso é uma tarefa sua. Eu vou te ensinar a realizar essa tarefa e a concluir essa tarefa. Mas você vai montar ela do jeito que você é capaz de realizar. Então, sem muito enfeite, sem muita invenção de moda, porque no fim a nossa rotina é ocupada. Tem gente que estuda pro vestibular, que ainda tá no terceirão, que tá no ensino médio, trabalha e, enfim, tá fazendo tudo isso junto. Então, só você sabe o tempo que você tem para estudar e para concluir todas essas atividades no seu dia a dia. Então, eu não posso chegar aqui e jogar um cronograma nas suas costas. Dizer, não, todo dia você vai estudar isso, todo dia você vai estudar aquilo. Porque não é assim que funciona. Você conhece a sua realidade. Você sabe que você consegue fazer num dia que você não consegue. A outra coisa, que vai ser inclusive sobre o que vamos falar agora. Eu tenho um problema, mas todo problema tem uma solução. Então a gente vai falar agora sobre 6 passos. Vou colocar aqui para vocês. 6 passos para resolver um problema. Cadê aqui? Aqui. Vocês podem printar, tá, gente? Eu não sei se meu rostinho, acho que meu rostinho não sai aqui do canto. Mas eu vou colocar no Telegram pra todo mundo depois essas fotinhas, tá? Então se você se inscreveu, tá tudo certinho, não se preocupa. Nem precisa printar, eu vou mandar tudo lá depois. E se você quiser também, me manda um direct depois que eu envio, tá? Eu vou deixar os stories pra colocar a caixinha de perguntas, pra tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. 6 passos para resolver um problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Não é só você. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem alguma coisa para resolver. Então a primeira coisa que você tem que saber é qual é o problema. Meu problema é desorganização. Sou desorganizada, mas no que eu sou desorganizada? Aí vem a segunda parte, a análise do problema. Você vai investigar. Você vai descobrir o que é que causa esse problema. Ah, Jamília, sou desorganizada, sim,
no geral, né? Nas minhas coisas e tal. Eu não sou muito pontual. Meu lugar de estudo está sempre bagunçado. Eu tenho um relacionamento aí mal resolvido. Minha vida emocional não é muito bem resolvida. Essas coisas assim. É por isso que eu sou desorganizada. É assim. É assim, Gemini. Ah, descobriu o problema e o que está causando ele. Então agora você vai pesquisar como você pode resolver esse problema. Ah, Jamília, eu posso resolver esse problema acordando mais cedo. Eu posso resolver esse problema conversando com essa pessoa. Eu posso resolver esse problema procurando um médico. Posso resolver esse problema me alimentando melhor. Eu posso resolver esse problema organizando, fazendo um planejamento de estudos. Eu posso resolver esse problema fazendo mais atividade. Então descobrir o problema, entender o que está causando o problema e começar a investigar, a saber como você pode resolver, as formas de resolver aquele problema. Depois disso, você vai traçar um plano de resolução. Como eu vou resolver esse problema? Eu sou desorganizada nos meus estudos, né? No meu local de estudo. Que eu, sem querer, aqui ativei a barra de notificações. Eu posso resolver isso, eu sou desorganizada de estudos. Então, como que eu vou resolver? Vou resolver me organizando. E aí você sabe o que tem que fazer. E aí é fazer. É executar. Falar assim, vou fazer isso, vou mudar isso, vou fazer de um jeito diferente que eu nunca fiz, vou tentar buscar esse método diferente para ver se eu aprendo essa matéria, esse método diferente de revisar. Vou acompanhar essa pessoa diferente, porque eu acho que as pessoas que eu estava acompanhando não estavam me ajudando, então vou acompanhar uma pessoa diferente. Eu vou investir nos meus estudos e executar. É passar a fazer. Não só dizer que vai fazer, não só saber o que vai fazer, mas sim fazer e executar esse plano, que é muito importante. E depois você vai monitorar o progresso e vai adaptando. Gente, planejamento de estudos, ele não pode ser fixo. Por isso que eu não chego aqui e monto um cronograma e coloco, gente, tem um cronograma de estudos para vocês no Drive. Porque não é assim. Teu planejamento de estudos, ele tem que ser dinâmico. Ele não pode ser estático. Ele não pode ser paralisado. Porque a sua vida, ela vai mudando. A sua vida muda constantemente. Então, você não pode ter um planejamento de estudos que não mude juntamente com você. Então, sim, gente, você vai reorganizar ali seu planejamento de estudos, seus estudos mais de uma vez. Você vai reorganizar várias vezes. Você precisa entender isso. Que seu planejamento de estudos, ele não pode ser fixo. A sua mente, ela não pode ser fixa. Você precisa, sim, mudar. Você precisa mudar seus pensamentos, suas opiniões, a forma como você faz as coisas, a forma como você lida as coisas. Isso não tá errado. Então, quando alguém chegar e falar assim, nossa, você mudou. Mudei. Graças a Deus que eu mudei. Mudar é bom, gente. Tenta encarar as mudanças como algo bom. E eu falo isso como uma pessoa que não encarou muito bem muitas mudanças que passou, que teve que passar. E hoje entende melhor o porquê dessas mudanças. Hoje eu entendo até melhor porquê que eu estou aqui hoje. Porquê que eu estou em Brasília hoje. Porquê que eu criei esse Instagram. Na época eu não sabia. Na época eu só criei o Helpenem porque eu precisava me motivar para estudar. Eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo me motivar. E aí foi quando eu criei. E é assim. As coisas, elas acontecem, as mudanças acontecem, a gente não entende porquê no começo. Mas depois a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo. Duas frasinhas aqui para você. O maior combustível da produtividade é a felicidade. Feito é melhor que perfeito e que não feito. Quando eu falo que o maior combustível da produtividade é a felicidade, é o que eu vou falar com vocês agora. Nem sempre a gente está feliz, e isso envolve vários aspectos da nossa vida. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que podem ajudar com essa felicidade. Já finalizando nossa aula, né? Coisas que trazem felicidade de dentro para fora. Dormir bem, atividade física, cuidar do cérebro, cuidar do intestino, cuidar da mitocôndria. Quando eu falo da mitocôndria, gente, é cuidar do seu metabolismo, tá? Das coisas que você ingere, enfim. Cuidar do seu sistema imunológico.
E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre aromaterapia, neuroboot, vitamina, etc. Dormir bem. Gente, confesso que, nossa, dormir pra mim é uma dificuldade absurda. Por diversos motivos. Eu sou uma pessoa muito acelerada, sou uma pessoa que fala muito, que tá sempre aqui, ó, gesticulando tudo e falando de tudo um pouco. Então, pra mim, dormir é muito difícil. E toda vez que eu durmo muito mal e eu acordo mais tarde no outro dia do que eu costumo acordar, ou acordo muito mais cedo do que eu costumo acordar, eu não fico bem. Então, eu não consigo. Eu fico triste, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu fico aérea, eu não consigo me concentrar, não consigo focar. Então, dormir bem é necessário. O que eu posso fazer, Jamile, para melhorar meu sono? Aromaterapia, é natural. Depois nos stories ou lá no Telegram vou mandar pra vocês a dica de olhinho. Inclusive tem post aqui, depois vocês olham lá nos guias. Nos guias tem lá um guia de aromaterapia. Lá eu vou falar um pouquinho sobre alguns óleos que ajudam no sono, que ajudam na ansiedade, que é muito importante. Então dormir bem é essencial para ficar mais feliz, para não ficar angustiado, para não ficar com medo. A atividade física. Gente, a atividade física traz endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, sim, gente, praticar atividade física, né? Tipo assim, vou fazer aqui 2 horas de exercício físico. Não, gente. 15 minutinhos correndo, fazendo um agachamento em casa mesmo. A gente faz agachamento na hora do banho. Tá ali lavando cabelo, faz os agachamentos lá. Se você tá aqui, nossa, eu não tô conseguindo me concentrar, dá uma corridinha ali parado no lugar, alguma coisa que exercite o seu corpo, que produza esse hormônio. Você precisa se movimentar. Cuidar do cérebro. Cuidar da mente, gente. Você precisa cuidar da sua mente. Então, aí que vem o tema da nossa aula. Você precisa cuidar do que você consome, cuidar do que você mantém na sua mente, cuidar do seu psicológico, cuidar das coisas que você permite entrarem na sua vida e, assim, aprender a deixar as coisas irem da sua vida, deixar as coisas saírem da sua vida. Porque, assim como mudanças são boas, isso faz parte da mudança. Mudar seu pensamento, mudar ciclo de amizade, enfim, tudo isso faz parte da mudança. Então, não tenha medo da mudança. Na hora a gente não entende, mas depois você vai entender o motivo daquela mudança e por que aquela mudança foi essencial para você. Outra coisa, cuidar do intestino. Cuidar do intestino como? Gente, o intestino é extremamente importante. É ali que o que tá de ruim vai sair, o que é bom vai ficar. Então você precisa de alimentos que te ajudem. O que pode ajudar? Gente, aveia é bom. Quem gosta de mamão? Eu odeio mamão. Nossa, horrível. Mas quem gosta de comer mamão, comer fruta faz bem, né? Eu sou um pouquinho relutante com essas coisas de fruta, mas põe o morango na minha frente. Eu arraso, gente, no morango. Então, se tem alguma fruta que você gosta, come essa fruta. Evita um pouco desse suco de caixinha, esses trem, refrigerante. Tem gente que toma refrigerante todo dia. Não dá pra tomar todo dia, gente. Se você gosta muito, deixa ele pro fim de semana. Não toma todo dia. Eu, tô fazendo um exercício, vou até comentar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que ama energético, gente. Eu amo, amo, amo. Mas eu já tenho dificuldade para dormir. E ando tendo umas crises de enxaqueca aí. Eu falei assim, não vou tomar. E tô me policiando. E qual é a questão? Nem todo mundo, aqui em casa, claro, foi comprado antes e tal. Mas eu sei que acontece, você vive numa casa muito cheia, tem muita gente na sua casa, as pessoas não compreendem você, não compreendem que talvez você tenha que deixar de comprar algumas coisas para não consumir aquilo. É normal. Mas aprenda a se policiar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Se eu não vou tomar refrigerante durante a semana, eu não vou tomar refrigerante durante a semana. É de falar assim, eu não vou fazer e não fazer. Você pode controlar muito bem, gente, o que você come e o que você deixa de comer. Então, não tem uma desculpa, é disciplina. A gente vai falar sobre isso ainda mais pra frente, mas é disciplina. Entenda que a disciplina é a base. A disciplina é a base de tudo. Cuidar do sistema imunológico. Jamile, eu odeio chá. Odeio chá. Odeio ficar tomando coisa aí, remédio e tal.
Mas tem coisas que você precisa. Principalmente na época que a gente tá vendo uma pandemia. Não dá pra vacilar, gente. Não dá pra ficar com a imunidade baixa. Não dá pra você ficar lavando cabelo toda noite. Dormir de cabelo molhado, porque você vai acordar gripada no outro dia. Não dá pra você ficar pegando chuva, pegando sereno, porque você sabe que você vai passar mal no dia seguinte. Não dá pra você ficar comendo um monte de besteira aí todo dia e sem ligar por horário de dormir e tal, porque você vai adoecer. Tudo isso prejudica o seu sistema imunológico. Então, gente, apostem coisas que vão subir a sua imunidade. Seja um chá. Aqui em casa, de vez em quando, sai um chá aí, minha filha, abençoado, bom demais. Às vezes sai um chá de boldo, que eu não gosto, né? Mas aí tem que cuidar do estômago. O estômago, inclusive, gente, é um dos órgãos mais importantes do corpo. É ali que é feita a digestão, é ali que é feita a total quebra de nutrientes, é ali que as coisas são separadas. Então, o seu estômago estando ruim, atrapalha tudo, atrapalha a cabeça, atrapalha a ansiedade, atrapalha tudo. Então, cuida do seu estômago, das coisas que você come, da frequência que você come as coisas, enfim. Neuroboot. O que é neuroboot? Gente, neuroboot ele pode ser feito de diversas formas. Se você é uma pessoa aí até saudável, gosta de tomar suco verde, gosta de tomar essas coisas, suco verde faz parte do neuroboot. Ingerir vitaminas, vitamina C, vitamina B, vitamina A, vitamina C, aqueles complexos vitamínicos, ou alguma vitamina específica que um médico receitou a você. É muito interessante sim que você consulte um especialista, um médico que vai dizer quais são as vitaminas que você precisa, fazer um exame. Então, por favor, também não toma as coisas aí nada a ver pra você. Vai no médico, procura um posto de saúde, alguma coisa assim que vai te atender. Vitaminas, foi o que eu falei, né? Pode ser um complexo de vitamina, alguma vitamina específica. Gente, principalmente vitamina C. Vitamina C, você não precisa comprar vitamina C efervescente, tá? Laranja, não sei como vocês chamam, né? Mexerica, pra mim é bergamota, não sei como é que vocês chamam. Tudo isso contém vitamina C, gente. Então, optem por escolher coisas mais naturais, né? Seja a fruta, seja o suco da fruta, alguma coisa assim. Se puder comer a fruta é melhor do que o suco. Mas se você só tiver essa opção, também tudo bem. Bom, gente, na nossa aula de hoje foi isso. Falamos sobre as coisas que nós precisamos eliminar, as coisas com as quais a gente precisa colocar pra dentro, como resolver problemas, coisas que trazem felicidade. E agora eu quero saber, vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta para eu responder aqui na live ainda? A gente ainda tem um tempinho. A aula foi até rápido, eu achei que fosse demorar mais, gente. Já tem, mas se bem que já tem o quê? 50 minutinhos, né? Porque falando já tem um tempinho. Mas me digam, vocês têm alguma pergunta? Ou vocês preferem que eu deixe lá a caixinha de perguntas nos stories para vocês irem pensando mais um pouquinho? Conversa aqui comigo, deixa eu ver quem tá aqui ainda. Carol, Maria, Camille, Vitória. Digo aí, vocês têm alguma dúvida? Ou tá tudo ok? Deixa pros stories. A gente tá meio travado aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vou pausar aqui a gravação da aula. Pronto, salvamos. Gente, eu vou colocar a caixinha de perguntas, vou finalizar aqui. Eu acho que lá eu posso interagir melhor com vocês. Tá bom, Vitória, que bom que você entendeu tudo. Mas eu vou deixar lá a caixinha de perguntas. Caso vocês aí estejam pensando aí, matutando aí pós-aula e queiram perguntar alguma coisa, eu vou deixar lá. Vou colocar todas essas fotinhas, eu vou até parar aqui de compartilhar, né, gente? Vou colocar todas essas fotinhas agora lá no canal do Telegram. Então, se você tá aqui assistindo, não tá lá, verifica seu e-mail. Hoje eu enviei de novo o link. Assim como você recebeu na sua inscrição, você recebeu o segundo e-mail, você também recebeu hoje. Então, verifica o seu e-mail e entra lá no canal do Telegram que eu vou colocar um monte de informação lá agora, tá bom? Beijo, gente. Essa live vai ficar aqui salva 24 horas. E ao passar das 24 horas, só vai ficar disponível para quem fez a inscrição e tá lá no Telegram, tá? Eu vou jogar as aulas lá em links privados no YouTube. Só vai assistir quem se inscreveu, tá bom? Beijo, gente.
Muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada, Camille. Muito obrigada, Carol, Vitória. Obrigada, mãe, aqui, todo mundo. Foi muito bom ter a presença de vocês aqui, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã, hein? No mesmo horário aqui no Instagram também.